Às vezes, o dinheiro parece um rio distante. Você o vê passando, mas nunca tocando suas margens. Tenta correr atrás, nadar contra a corrente, cavar caminhos artificiais, mas ele escapa como se tivesse vontade própria. E a pergunta que fica é: o que realmente faz a abundância fluir na vida de alguém? Às vezes, a vida sussurra antes de gritar. Se você sente que está pronto para mudar a relação com o dinheiro, não pela luta, mas pela vibração, aproveita e se inscreve no Expande Mundos. Aqui cada vídeo é um lembrete de que prosperar começa dentro, não fora. O erro comum é achar que o dinheiro responde ao esforço, que quanto mais horas, mais suor e mais movimento, mais resultados virão. Mas o universo não se move pela quantidade de esforço, e sim pela qualidade da frequência. É por isso que pessoas aparentemente iguais, fazendo coisas parecidas, vivem resultados tão diferentes. Uma ópera na coerência, a outra na contradição. Coerência é quando o pensamento, a emoção e a ação dizem a mesma coisa. É quando o corpo não luta contra o que o coração deseja. É quando não há ruído interno entre o que se sonha e o que se acredita merecer. E é nesse ponto silencioso, quase invisível, que o dinheiro começa a ouvir. Imagina um rio tentando fluir por um leito cheio de pedras desalinhadas. Não é a água que falta, é o caminho que está travado. Assim também é com a abundância. Não é a energia que não existe, é a mente que está obstruída por crenças, medos e incoerências internas. E enquanto o leito não se ajusta, o fluxo não acontece. O dinheiro não vem para preencher o vazio. Ele vem quando o vazio já não existe. Ele se manifesta como reflexo da plenitude, não como remédio da escassez. Por isso, quem vibra falta atrai experiências que confirmam a falta. E quem vibra completude abre espaço para o fluxo natural das oportunidades. Parece sutil, mas muda tudo. Pensa em uma pessoa que trabalha incansavelmente, mas sente culpa toda vez que recebe. Por mais que ganhe, algo dentro dela diz: não é suficiente ou não mereço tanto. Esse eco interno se transforma em energia incoerente. E o universo, que responde à vibração e não às palavras, devolve exatamente o que ela sente: resistência, dificuldade, interrupção. Agora imagina alguém que age com tranquilidade, sabendo que o seu valor não depende do saldo, mas da consciência do próprio poder criativo. Essa pessoa não persegue o dinheiro, ela o permite. E o curioso é que quando o dinheiro deixa de ser um símbolo de carência, ele passa a ser um mensageiro da coerência. O verdadeiro segredo da prosperidade não é o como o dinheiro virá, mas o quem você é quando ele chega. A abundância é uma resposta, não uma conquista. Ela reflete o nível de harmonia entre o que você pensa, sente e faz. Quando há descompasso, o fluxo se interrompe. Quando há alinhamento, ele se restabelece naturalmente. Muitos acreditam que precisam aprender novas estratégias financeiras, mas o primeiro aprendizado não é sobre o dinheiro, é sobre energia. É sobre perceber quando o corpo contrai diante de uma conta e quando expande diante da gratidão. Essa sutileza é o ponto de virada. Porque o dinheiro é neutro. Ele amplifica o que já existe. Percebe como isso muda tudo? Se dentro há escassez, ele amplia a escassez. Se dentro há coerência, ele amplia a coerência. Por isso, toda transformação financeira começa em silêncio, no espaço interno onde se decide não vibrar mais na falta. Um dos maiores paradoxos da abundância é que ela se revela no desapego. Não porque se deve renunciar ao dinheiro, mas porque o medo de perdê-lo é o que o afasta. É como tentar segurar a água com força. Quanto mais você aperta, mais ela escapa pelos dedos. Só quando relaxa a mão é que o fluxo se mantém. Mas tem algo mais profundo aí. A escassez não é ausência de recursos, é ausência de coerência. E coerência é estar em paz com o agora, mesmo enquanto se caminha para o mais. Não é conformismo, é confiança. É entender que a abundância não é um prêmio futuro, mas um reflexo do estado de ser presente. Pensa em uma planta. Ela não precisa convencer a terra a sustentá-la, nem o sol a iluminá-la. Tudo acontece porque ela é coerente com a sua própria natureza. Da mesma forma, quando você vibra em coerência com o que é, e não com o que teme, a vida responde com equilíbrio, beleza e prosperidade. O problema é que fomos ensinados a olhar o dinheiro como medida de merecimento, a achar que quanto mais temos, mais valemos. Mas o dinheiro não mede valor, ele apenas revela frequência.
E quando se entende isso, a relação com ele deixa de ser uma batalha e se torna uma dança. Agora pensa comigo. Quantas vezes você tentou manifestar algo estando internamente dividido? Desejava prosperar, mas acreditava ser errado ter muito. Queria crescer, mas temia ser criticado. Essa divisão é a raiz da escassez. O universo não entende indecisão. Ele responde à vibração mais forte. E, geralmente, a mais forte é o medo. Por isso, o primeiro passo não é querer mais, é limpar o ruído. É observar o que dentro de você ainda se sente indigno, pequeno ou culpado por desejar abundância. Porque o dinheiro não é o problema. Ele só amplifica o conteúdo vibracional já existente. Quando há clareza interna, o fluxo se reorganiza sem esforço. Há quem diga, mas eu acredito na prosperidade e mesmo assim as coisas não andam. A questão é, acreditar é mental, viver é vibracional. Você pode repetir 1000 vezes que é abundante, mas se o corpo vibra medo, a mensagem enviada é o contrário. A coerência acontece quando mente e corpo dizem a mesma verdade. E é por isso que às vezes o universo atrasa certas bênçãos. Não por punição, mas por sintonia. Se chegassem antes da coerência, viraria um peso. O fluxo respeita o tempo da harmonia. Ele espera que o canal interno esteja pronto para sustentar o que pede. E quando isso acontece, o resultado vem com naturalidade quase poética. Quer um exemplo simples? Quando alguém faz algo por amor, o tempo passa diferente. O corpo se expande, o cansaço se dissolve, a energia se multiplica. Isso é coerência vibracional em ação. O mesmo acontece com o dinheiro. Quando ele vem por coerência, ele vem com leveza. Quando vem por medo, ele cobra caro em energia. O dinheiro não cura nada. Ele apenas revela o que já estava curado ou não. Se há paz, ele amplia a paz. Se há conflito, ele o expõe. Por isso, a verdadeira prosperidade é a coerência em movimento, não o acúmulo, mas o fluxo contínuo entre dar e receber, trabalhar e descansar, criar e confiar. Já sentiu isso também? Aquela sensação de que quando você está em paz, as coisas simplesmente começam a acontecer? Isso é o universo respondendo à coerência. A abundância é o eco natural do alinhamento interno. A escassez, por outro lado, é o ruído de uma mente em guerra consigo mesma. É querer e negar ao mesmo tempo. É plantar sementes e arrancá-las no dia seguinte por medo de que não cresçam. A coerência é o estado de permitir que a vida complete seus ciclos, confiando que tudo o que é seu vem no tempo certo. E esse tempo certo não é um calendário, é uma frequência. Quando você vibra confiança, o universo traduz isso em sincronicidades, pessoas e oportunidades. Quando vibra ansiedade, ele traduz em esperas, obstáculos e repetições. Tudo está em perfeita correspondência. Há quem acredite que o dinheiro é sujo, materialista ou espiritual demais. Nenhuma dessas ideias é verdadeira. O dinheiro é apenas energia em forma de papel, metal ou número. O que o contamina é a emoção que o acompanha. Por isso, o caminho da abundância começa com a purificação da percepção. Quando você vê o dinheiro como fluxo, ele flui. Quando o vê como problema, ele pesa. E é esse peso que corta o movimento. O segredo é lembrar que a energia só se move onde há leveza. O apego fecha, a gratidão abre, o medo paralisa, a coerência liberta. E é por isso que tantas pessoas ricas ainda se sentem pobres, porque a escassez não está na conta, está na consciência. Assim como há pessoas simples que irradiam abundância, não pelo que têm, mas pelo que são. Elas descobriram o que tantos buscam. O dinheiro é uma consequência, não uma causa. Percebe a beleza disso? Quando a coerência interna é a base, a abundância deixa de ser meta e se torna reflexo. E é nesse ponto que o dinheiro deixa de ser algo que se persegue e passa a ser algo que se expressa. A vida, então, se transforma em um fluxo contínuo de trocas. Você passa a dar não para receber, mas porque o dar já é abundância. E o receber se torna natural, porque o universo nunca deixa um espaço vazio. Tudo o que é dado com coerência retorna multiplicado no tempo e na forma certos. Essa é a verdadeira alquimia vibracional. Transformar escassez em fluxo por meio da coerência. Não se trata de mudar o mundo externo, mas de mudar o tom interno com que você o percebe. E quando esse tom muda, tudo muda. Se essa mensagem te tocou, se inscreve no Expande Mundos e continua o movimento de despertar, porque o mundo muda quando a gente muda por dentro.